Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estou de volta com a disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Continuamos agora com as nossas classificações e especificidades dos diversos tipos de deficiência e condições de necessidades educacionais específicas. Nós já conhecemos a rotina, então tenham em mão o material e vamos à apresentação. Então estamos no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pela professora doutora Franciele de Moraes Costa, na disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação Especial Inclusiva, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Finelli. Então, essa aula, nós damos sequência ao segundo capítulo, ou segunda unidade do nosso caderno didático, complementando as diversas classificações, ou os diversos sistemas de classificação das condições de deficiência. Então, acompanhando a sequência do livro, nós trabalhamos com a deficiência visual. Então, define-se como cegueira desde a perda total da visão até a ausência de projeção de luz. Do ponto de vista educacional, deve-se evitar o conceito de cegueira legal, que é reconhecida a partir da acuidade visual igual ou menor que 20/200, ou campo visual inferior a 20 no menor olho. Que são utilizados, esse conceito de cegueira legal, ele é utilizado para fins sociais, mas eles não revelam um potencial visual útil para a execução de tarefas. Então, em termos práticos, na sala de aula, a gente vai entender o indivíduo como cego, ou como deficiente visual, caso ele tenha algum resquício de campo de visão. Então, a gente deve trabalhar não com foco na limitação, mas sim no potencial preservado. E em sala de aula, algumas vezes isso acontece. Eu já tive experiência de trabalhar com alunos que eram, do ponto de vista legal, reconhecidos como cegos. Isso implica, por exemplo, em termos de benefícios legais, em acesso à aposentadoria, etc. Mas que, como eles tinham algum resquício visual, parte das atividades podiam ser mantidas na estrutura regular para alunos videntes. Então, por exemplo, eu tive um aluno que ele tinha baixa visão, a acuidade visual dele era muito baixa. Mas na hora de execução, por exemplo, de provas, ele não conseguia ver o quadro direito, ele não conseguia fazer anotação de material. Então ele precisava de disponibilizar recursos do material digitalizado para que ele utilizasse um software para fazer a leitura do material, com seu computador, para fazer a leitura do material e ele acessasse o material. Mas na hora da execução, por exemplo, de provas, se eu cedesse o espaço da minha mesa, então uma mesa maior do que a carteira regular que o aluno usa, e ele levasse uma luminária para ampliar a iluminação e uma grande lupa, ele conseguia fazer a leitura da prova. Então, como recurso, a gente fazia essa utilização, ele levava a luminária, levava a lupa, e a escola também providenciava a impressão da prova com uma fonte maior. Então, normalmente a gente utiliza a fonte 10 a 12 para a impressão do material, para ele eu utilizava a fonte 24. Acabava criando uma situação jocosa, que ele perguntava, e aí professor, a prova está grande? Eu não gosto muito de você não, então para você a prova tem 7 folhas, dos seus colegas tem só 2. É claro, como eu disse, era uma situação jocosa, uma provocação, era um menino bacana, muito espirituoso, porque a gente sabia que a prova dele se tratava essencialmente da mesma prova, porém, como impressa com uma fonte muito maior, gastava mais papel, nada de diferente ali. Então, retomando, esse aluno era classificado para a gente como um aluno de baixa visão, que se refere à alteração da capacidade funcional decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como a baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais ou de sensibilidade aos contrastes que interferem ou limitam o desempenho do campo visual do indivíduo. Então, por exemplo, outro aluno que eu já tive com uma limitação, baixa visão, ele tinha dislexia
o que promovia para ele uma sensibilidade aos contrastes muito distinta. Então, para apreciação, ele conseguia ler o quadro, conseguia ver o material do quadro, mas para a realização de provas, ele precisava utilizar umas lâminas específicas, né, semi-transparentes, por cima do material, de modo a auxiliar, a ampliar o contraste do material, das figuras fundo para a percepção da prova, né, para que ele conseguisse fazer a leitura da prova. Então, do ponto de vista educacional, entende-se que as pessoas com baixa visão são aquelas que apresentam desde condições de indicar projeção de luz, de não conseguir indicar a projeção de luz, até aquelas em que o grau de redução ou da acuidade visual interfere ou limita o seu desempenho. No início do vídeo, vocês me viram aí, eu uso óculos. Eu tenho uma redução do grau da minha acuidade visual, porém, eu uso um aparato tecnológico simples, antigo, clássico, os óculos, mas é uma tecnologia assistiva que me possibilita funcionar com um campo de acuidade visual similar a de um sujeito vidente, ou de um sujeito dito normal. Então, o aluno com baixa visão é aquele que tem a redução da acuidade visual de tal forma limitadora que não dá para utilizar meramente um aparato desses de tecnologia assistiva, como o óculos, para resolver o seu problema, ou a lente de contato para resolver o seu problema. Então, a educação para pessoas com baixa visão deve considerar os meios visuais preservados, ainda que demandem a complementação dos recursos específicos. Como eu disse, o exemplo desse aluno, que tinha condição limitada, então ele não fazia apreciação, ele não copiava a matéria do quadro, mas era possível trabalhar com ele passando, disponibilizando o material para que o software fizesse a leitura. E a utilização de um material impresso com fonte ampliada para que ele utilizasse o mínimo, mesmo que limitado, o potencial preservado de leitura para a realização das atividades. Já para as pessoas cegas, o processo de aprendizagem se fará através dos sentidos remanescentes, então tato, audição, olfato, paladar, e utilizando o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. Uma complementação que eu gostaria de fazer aqui ao nosso caderno didático, lembrem-se que nas aulas anteriores a gente estava falando lá da história, ela termina a discussão, os autores terminam a discussão da história no final do século XX, no final dos anos de 1990. Atualmente, nós já temos diversas tecnologias assistivas que se tornaram populares e muito baratas. Então, por exemplo, eu já tenho experiência com alunos com baixa acuidade visual ou cegos, então a cegueira completa, que conseguem acompanhar as aulas levando para a sala de aula um notebook, então um equipamento que é relativamente popular para uso hoje em dia. E esses alunos cegos costumam ter programas, aplicativos, e alguns deles são inclusive gratuitos. Eu nomeio, por exemplo, o JAWS, que eu lembro que um aluno utilizava, que era um software gratuito, que faz a leitura do material. Então, se anteriormente os autores ainda conservam aqui a utilização do sistema Braille como principal meio de comunicação escrita, odiernamente eu já tenho visto um certo desuso do sistema Braille, porque em termos de material escrito em Braille ocupa muito volume de papel, porque ele é uma percepção tátil, então, e os tamanhos dos caracteres são grandes, então ocupa muito espaço, além de ser extremamente cara a impressora que imprime em Braille. Então, tem sido mais utilizados outros tipos de recursos, de tecnologia de informação e comunicação, que são recursos de tecnologia assistiva, onde esses alunos, por exemplo, cegos, utilizam um notebook, então eles aprendem datilografia, então eles fazem a digitação do material escrito deles, que pode ser impresso ou encaminhado por e-mail. Hoje em dia também não há grandes dificuldades em termos escolas com conexão de internet em banda larga e de amplo acesso para os alunos, ou seja, o aluno leva o seu notebook, consegue fazer ali a digitação do seu material escrito, encaminha-me por e-mail, ou seja, eu consigo fazer a correção tal qual dos demais acadêmicos que fazem leitura, escrevem ou imprimem. Além disso, tem esses programas que fazem a leitura para ele. Então o aluno está lá assistindo a aula,
usando um notebook e um fone de ouvido para fazer acompanhamento da leitura do material que está sendo apresentado no quadro. O software faz a leitura para ele, além de conseguir fazer suas anotações mediante digitação em arquivos do Word regular, sem nenhuma grande dificuldade, e possibilidade de entrega de material escrito também com muito mais facilidade, sem utilizar o sistema Braille e utilizando tecnologias assistivas para a promoção da escrita regular. Sintomas mais comuns, né, das alterações visuais, e isso é bacana para a gente ficar atento aos nossos alunos, principalmente quando a gente trabalha com séries iniciais, que às vezes não foi reconhecido, não foi diagnosticada a condição de limitação visual, tonturas, náusea, dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luz, visão dupla ou embaçada. Então fiquem atentos, aquelas crianças que se queixam muito de tontura, de dores de cabeça constante, que querem ficar no canto mais escuro da sala, que se queixam, ficam pressionando os olhos, né, fechando os olhos, cerrando os olhos para ver o quadro. É muito comum que as famílias às vezes não tenham reconhecido uma condição de baixa visão, uma limitação visual, que pode ser corrigida, por exemplo, com o uso de um óculos. Então você indica isso para a família para que se busque um diagnóstico adequado com um oftalmologista. Como é que a gente percebe isso em termos da conduta do aluno? É um aluno que aperta os olhos para ver, né, fecha os olhos para ver, ou esfrega muitas vezes os olhos, costuma ter irritação nos olhos vermelhos, lacrimejam demais, pálpebras dos olhos com bordas avermelhadas ou inchadas, porque eles esfregam muito, costumam ter muitas frequências de purgação ou terçóis, estrabismo, também às vezes limita a percepção visual, porque promove visão dupla, alunos que piscam em excesso, alunos muito inquietos ou irritadiços, porque eles não estão vendo bem, a visão às vezes está embaçada, eles ficam irritadiços, fadiga ao esforço visual. Então são características que a gente pode observar, e apesar de não sermos os especialistas para fazermos o diagnóstico da condição visual, a gente pode observar e fazer as indicações para o grupo familiar, levar essa criança para buscar esse diagnóstico. O deficiente visual pode apresentar ou não atraso em seu desenvolvimento. Então, como eu já disse, trabalhando com alunos na universidade, eu tenho visto alunos utilizando tecnologias assistivas, uso do computador e softwares que acompanham perfeitamente, de forma perfeitamente regular, os seus pares. Na educação infantil, talvez isso seja um pouco mais limitado. Avançando para as séries mais finais do ensino fundamental e ensino médio, eu imagino que também é possível a utilização desses recursos, como na universidade, para facilitar o uso. Mas na educação inicial, nas séries iniciais, minha experiência mostra que algumas vezes há algum tipo de atraso, alguma dificuldade no processo de aprendizagem. Mas quando a criança começa a ficar um pouquinho mais capaz de utilizar os recursos de tecnologias assistivas, elas começam a acompanhar melhor o ritmo e às vezes conseguem, inclusive, compensar esses atrasos. Então, pensando nisso, o professor deve fornecer o crescimento global da criança, deve favorecer esse crescimento global, reconhecendo a diferença, reconhecendo a limitação e criando estratégias alternativas para o processo de aprendizagem. O processo de refitamento e percepção tátil e a facilitação dos processos de leitura e escrita utilizando o sistema Braille, às vezes é interessante para trabalhar com crianças cegas. Pessoalmente, eu não tenho grandes experiências ou muito sucesso nas experiências que eu tentei com a utilização do Braille. Já atualmente eu já uso mais de outras tecnologias assistivas. Quanto às deficiências físicas, a gente fala delas como pessoas com deficiências de mobilidade, a gente entende como aquelas deficiências que comprometem o aparelho locomotor dos indivíduos. Então ela pode abranger tanto o sistema estereoarticular, quanto o sistema muscular, quanto o sistema nervoso. Então pode ser problemas de ossos, problemas musculares ou problemas nos nervos que não promovem a adequada movimentação dos membros. As causas mais frequentes são paralisia cerebral, e é muito comum as pessoas acharem que indivíduos com paralisia cerebral têm também condições de deficiência cognitiva.
É possível haver associação, mas nem sempre isso acontece. Lesão medular, promovidas por acidentes, traumas pós-uterinos, extra-uterinos. Más formações congênitas, então a criança nasceu com uma limitação tanto no desenvolvimento ou a formação de braços e ou pernas, ou dedos, por exemplo. E a paralisia infantil, poliomielite, que leva à condição do uso da cadeira de roda. Os tipos de deficiência, pode-se falar na hemiplegia, paraplegia, então paralisação de um membro, par de membros, tetraplegia, braços e pernas, amputação de membros, que pode ser inata ou adquirida, má formação com baixo desenvolvimento, ou desenvolvimento incompleto, ou adquirida em função de uma lesão, de um acidente, etc. A esclerose múltipla, a espinha bifídia e a distrofia muscular, que são condições que levam, a esclerose, espinha bifida e a distrofia muscular, que levam à limitação da mobilidade dos indivíduos, como processos degenerativos, no caso da esclerose e da distrofia, bastante graves. A maior parte desses indivíduos, dessas pessoas que apresentam essas condições, é beneficiada apenas com algumas modificações do ambiente físico, nos materiais e nos equipamentos utilizados para a atividade escolar. Se a gente faz uma adaptação do ambiente, rampa no lugar das escadas, portas mais largas para passar cadeira de rodas, mesas mais baixas para adequar a altura do indivíduo cadeirante, utilização das rampas também para pessoas com mobilidade reduzida, um indivíduo que teve ali, por exemplo, uma fratura de perna, então ele está com uma condição de mobilidade reduzida, ele está usando muleta, ele se move, mas a mobilidade está reduzida e ela é temporária, foi uma fratura que vai se recuperar, ou permanente, um cadeirante, etc. Muitas vezes só a adequação do espaço físico já resolve a vida desses indivíduos. Por quê? Porque a limitação, a maior parte das vezes, ela é motora, de deslocamento e não cognitiva, não há o comprometimento cognitivo. Aqui uma imagenzinha de atletas paralímpicos, só para ilustrar diversas condições de debilidade motora. Então, membros amputados, condição de nanismo, uso de cadeira de rodas, que são condições que são facilmente complementadas num ambiente escolar. São características das necessidades educacionais dos alunos com deficiência física no contexto escolar, costumam ser aqueles que não apresentam deficiências mentais e podem aprender através dos mesmos métodos empregados com crianças não deficientes. Eu adequei o espaço físico para ela acessar a sala de aula, ela vê, ela ouve, ela tem desempenho cognitivo regular. Métodos especiais de ensino só são necessários para crianças cujas deficiências sejam complicadas por dificuldades de aprendizagem resultantes de lesões neurológicas. Por exemplo, é o caso da paralisia cerebral. Às vezes há uma dificuldade de fazer anotações, às vezes há até uma limitação do ponto de vista cognitivo. Para atendimento desses alunos, não há uma necessidade de alterações muito significativas no currículo escolar. Há necessidade de alteração do ambiente físico. Podem ser necessárias adequações em programas de estudo, sobretudo nos casos de deficiência permanente, que influenciará grandemente a aptidão vocacional e social futura. Em especial quando a gente pensa, por exemplo, ali na área da educação física, por exemplo, que a gente precisa fazer algumas adaptações mais significativas para acolher os alunos com deficiência de mobilidade. Não é simplesmente negligenciar e abonar as faltas desses sujeitos, mas pensar em condições de atividades coletivas, de práticas desportivas que considerem as suas limitações. A falta de experiências comuns, a ausência em sala de aula e as necessidades de produzir que podem ser lentificadas, podem aumentar o tempo requerido para complementar o curso previsto. Observem que, como eu já falei anteriormente, não é o mais regular. E, eventualmente, isso acontece. Um currículo rígido e inflexível certamente falhará em satisfazer as necessidades desses alunos.
mas não há razão para que a habilidade e a flexibilidade dos professores e administradores educacionais não resultem em soluções satisfatórias para a maioria dos problemas escolares desses alunos com dificuldades ou com deficiências de mobilidade. Então, a finalidade da educação costuma ser a mesma, tanto para alunos deficientes com deficiências de mobilidade ou não. Eles podem normalmente necessitar que se elabore um plano de ensino específico para uma determinada criança em função da sua condição física, na medida que essa última continue a ser um fator limitativo de sua capacidade, essa condição física dela, de mobilidade, limite a sua capacidade de aprender. As adequações mais comumente necessárias são a modificação dos recursos físicos dos prédios escolares, então colocação de degraus, usar rampa no lugar do degrau, corrimão, facilitação de locomoção para cadeirantes, uso de bengalas, etc. E modificações na sala de aula, como forrar a carteira com papel para facilitar a escrita com crianças que apresentam dificuldade de coordenação, suporte para livros, um gira-páginas mecânico para facilitar aqueles que não têm os membros superiores, equipamentos com cadeiras ajustáveis em altura ou acolchoadas para crianças que têm mais dificuldade de mobilidade, e estabilizadores para crianças que não têm um tônus muscular adequado, por exemplo, as distrofias e o caso de esclerose múltipla, em que a criança pode ter um baixo tônus muscular e não conseguir ficar sentada por muito tempo, sem desequilibrar ou cair. Avançando para mais uma condição, voltamos aqui para as condições sensoriais. A surdez, que é entendida por uma perspectiva clínica, levou a uma educação especial de reabilitação da audição e da fala. A educação, então, dos surdos reduzia-se a uma prática corretiva e de estimulação oral auditiva. Se trabalhou por muito tempo no sentido de reconhecer que o indivíduo surdo, apesar de surdo, desenvolvesse a linguagem oral, aprendessem a falar, que era um método chamado do oralismo. Então, esse método promoveu uma pequena parcela de surdos a uma comunicação sistematizada, seja oral, escrita ou sinalizada. A maioria dos indivíduos que se tentou trabalhar com a oralização acabou sendo excluída no processo educacional e acabaram sendo levados para salas especiais que trabalhavam com modelo clínico-terapêutico. Traduzindo isso, não funcionou muito bem. A ideia só de trabalhar com a oralidade, de reconhecer a capacidade de verbalização preservada, mesmo que o indivíduo não conseguisse ouvir e trabalhar a oralidade, não funciona para todos os indivíduos. Pode ser eficiente para alguns, mas não para todos. Esse panorama que eu estou falando serve tanto para o Brasil, ela se aplica tanto no Brasil como no mundo de modo geral. Essa constatação, então, nos apontou, no passado, para a necessidade de revisão dos paradigmas e práticas realizadas. Então, a gente começou a pensar em novas práticas de representação sobre a surdez, que passaram a ser construídas, não só mais edificadas no padrão da normalidade, mas sim do ponto de vista do estudo linguístico, socioantropológico, psicológico, entre outros, para o reconhecimento da surdez como uma condição muitas vezes permanente e que constitui um grande grupo de indivíduos. Então, a gente começou a valorizar a pluralidade cultural e o convívio social, de modo a surgir a necessidade de reconhecer o potencial de cada ser humano, a fim de reconhecer as relações sociais mais justas e humanitárias. Ou seja, passamos a reconhecer a comunidade surda como um membro da sociedade civil. Então, essa nova concepção valoriza-se as potencialidades dos surdos, traduzidos por construções artísticas, linguísticas, culturais, entre outras, representativas dessa comunidade que compartilham a possibilidade de conhecer e aprender. Então, pensando nos aspectos da surdez na pedagogia, do ponto de vista pedagógico e social, a surdez ela acaba levando o indivíduo a uma alta experiência visual, que traz aos surdos a possibilidade de construir a sua subjetividade por meio de experiências cognitivo-linguísticas mediadas por formas alternativas de comunicação simbólica, o uso da linguagem de sinais, que encontram na língua de sinais seu principal meio de concretização. A surdez é uma realidade heterogênea e multifacetada, onde cada indivíduo surdo é único
pois sua identidade se constituirá a partir da dependência das expectativas socioculturais que ele compartilhou ao longo de sua vida. Então, por exemplo, nem todos os surdos dominam as libras. A gente acredita que sim, mas não é verdade. Existem sublinguagem das libras, existem dialetos, assim como existem os dialetos de português, as questões de regionalidade, existem dialetos e questões de regionalidade, questões, por exemplo, de grupos familiares com a utilização de símbolos atípicos, mas que são funcionais para dentro daquele grupo. Os surdos têm direito a uma educação bilíngue, e isso é muito importante, a gente vai ver em termos da legislação, a gente volta a rediscutir isso na quarta aula, que vai discutir mais sobre legislação, que priorize a língua de sinais como sua língua natural e primeira língua, bem como a aprendizagem da língua portuguesa como uma segunda língua. Então é importante a gente reconhecer que o uso da Libras não é um complemento para esses indivíduos, ela é a língua materna desses indivíduos e o português, sim, é a segunda língua para eles. O desenvolvimento da educação bilíngue de qualidade é fundamental ao exercício da cidadania, algo que vem modificando a partir da perspectiva da legislação. Acredito que quem trabalha com educação há alguns anos, há pelo menos 10 anos, consegue ver muito claramente as evoluções em termos da educação bilíngue e do desenvolvimento da Libras, ou da popularização das Libras. Apesar da linguagem ainda não ter alcançado o ideal de desenvolvimento, de popularização, isso tem aumentado. Deve-se pensar e conhecer aquilo que os surdos pensam sobre si, sobre tudo o que entendem para a melhor educação para o seu grupo, enfocando os aspectos culturais e identidade da comunidade surda. Não adianta a gente, como ouvinte, pensar o que é melhor para eles. Eu preciso perguntar para eles e entender a linguagem deles a partir da perspectiva e da visão deles. Então, a linguagem permite ao ser humano estruturar seu pensamento, traduzir o que sente, registrar o que conhece e comunicar-se com outros seres humanos. A linguagem é a nossa habilidade essencial que nos difere dos demais animais. Sem linguagem, nós nos comportaríamos como os demais animais. É através da linguagem que a gente tem a possibilidade de ter essa aula, de transmitir conhecimento, de pensar sobre, de desenvolver conceitos. Então, a linguagem marca o ingresso do indivíduo na cultura, construindo como sujeito capaz de produzir transformações nunca antes imaginadas. O indivíduo surdo não participa da mesma estrutura linguística que o indivíduo ouvinte, mas ainda assim desenvolve linguagem e constrói a sua própria comunidade, a sua própria noção de cultura, que pode algumas vezes tangenciar ou seguir paralela à cultura dos ouvintes. Nesse sentido, o livro avança lá para a língua das sinais, então um sistema linguístico usado para comunicação entre pessoas surdas e adquirido como primeira língua para essas pessoas que não podem ouvir uma língua falada, assim como também por filhos e pais de surdos. Filhos de pais surdos, pais de crianças surdas e entre outros que se aproximam, grupos familiares que acolhem esses indivíduos. Então ela tem, a língua de sinais tem o mesmo estatuto da língua oral, já que tem a mesma função da língua oral, que é expressar pensamentos, ideias, emoções, e é adequada para transmitir informações e ensinar. Então a língua de sinais, ela coexiste com outras línguas orais, apesar de ser independente delas e possuir a sua própria estrutura gramatical, que é bastante complexa, com suas regras fonológicas, morfológicas, semânticas, sintáticas, pragmáticas. É engraçado porque algumas vezes, algumas pessoas mais ingênuas, que nunca se deram ao trabalho de pensar sobre isso, imaginam que todos os surdos que se comunicam com linguagem de sinais são capazes de se comunicar entre si. E isso é uma inverdade, isso é uma percepção limitada e falaciosa. Então, por exemplo, um indivíduo surdo no Brasil, ele aprende Libras, linguagem brasileira de sinais, que tem até alguns elementos, alguns símbolos, algumas posições de mão, alguns códigos, que são similares às línguas de sinais de outras comunidades. Um indivíduo surdo que domina Libras não necessariamente consegue comunicar-se adequadamente com um indivíduo surdo que aprendeu a linguagem de sinais norte-americana ou que aprendeu a linguagem de sinais europeia.
Então, por ser uma construção histórico-social na comunidade dos surdos, demonstra-se plenamente a capacidade alternativa para alimentar processos mentais, mesmo sendo uma língua que é vista e não ouvida. Então, ela substitui adequadamente as funções exercidas pela língua oral, que é utilizada pelos ouvintes, ao propiciar o desenvolvimento pleno da linguagem e oferecendo a possibilidade de significação para os indivíduos surdos. Nesse sentido, ela cumpre um papel fundamental no desenvolvimento linguístico, cognitivo e emocional dos alunos surdos, não podendo ser ignorada pelo professor em qualquer ato de interação com eles. Então, como eu comecei já a falar, no Brasil nós temos a Libras. A Libras, mas é essa, termina com essa sim, mas é uma abreviação, o código Libras é uma abreviação de Língua Brasileira de Sinais. Okay? É uma língua, a Libras. E a Libras é grafada sempre em letra maiúscula, porque é um código. Ou utiliza os caracteres de caixa alta e caixa baixa para dizer por extenso, Língua Brasileira de Sinais, ou se utiliza Libras, todo grafado em caixa alta. Então ela é uma língua natural das comunidades surdas, o que levou a ações em diferentes níveis institucionais, no sentido de formar e contratar instrutores surdos na língua de sinais, disseminados por todo o país, de modo a formar intérpretes nessa língua e sistematizar o aprendizado por meio de cursos. Então, a Libras tem ganhado espaço, tem sido oferecido cursos nos mais diversos níveis de educação no Brasil. A profissão do intérprete exige uma série de habilidades que vão além da fluência em Libras. Então, o intérprete, além de dominar a Libras, ele tem que dominar a língua portuguesa e técnicas de interpretação. Ele tem que ter conhecimento e embasamento de linguística geral e aplicada na língua de sinais. Então, o seu intérprete não é só dominar a língua, você precisa saber fazer a tradução de maneira rápida e fluida. Para isso, ele precisa entender de linguística. Saber como manter os seus instrumentos de trabalho, isso é, a sua voz e o corpo em perfeito estado de funcionamento, de modo a evitar lesões. Algumas comunicações demandam posicionamento de mão, de expressão facial, que podem ser bastante demandantes, cansativas e que podem levar um indivíduo com menos domínio a se lesionar. Além de convívio com a comunidade surda, conhecer também o referencial teórico sobre a evolução sócio-histórica dessa comunidade surda e da evolução da língua, para ser um bom intérprete. Aproveitar conscientemente os recursos corporais ligados à expressão facial e corporal para aperfeiçoar sua sinalização. Quando nós, ouvintes, vemos lá, por exemplo, um canal televisivo que tem a tradução em Libras, achamos algumas vezes muito peculiar o indivíduozinho lá na imagenzinha no canto da tela, fazendo expressões, caras e bocas, além das movimentações dos sinais. Essas caras e bocas que esses indivíduos fazem dizem respeito à entonação, ao funcionamento, à fluidez da linguagem, ao aperfeiçoamento dessa comunicação da linguagem. Conhecer e portar-se de acordo com o código de ética dos intérpretes de intérpretes de língua de sinais. Então existe toda uma organização quanto, por exemplo, a possibilidade ou não de tradução, principalmente quando a gente está fazendo uma tradução que contempla uma linguagem chula, linguagem pejorativa, não fazer modificações entre a fala do sujeito e a expressão que se quer comunicar. Então são cuidados pensados para a tradução, para a função do intérprete. Algumas vezes são necessárias, outras vezes elas precisam ser bastante atentadas para se evitar modificar nessa tradução mudanças no sentido do significado que se quer apresentar. Existem diversas legislações que amparam as questões associadas às Libras, desculpem. Então, eu não vou ficar lendo e retomando cada uma das especificações, mas a gente tem lá elencadas no material didático diversas leis, diversas regulamentações, decretos,
que estabelecem as diretrizes para a oferta da educação, do aprendizado, do intérprete, da necessidade do intérprete na escola regular e por aí vai. Já a educação já a educação bilíngue, ela trata do direito daqueles que utilizam uma língua diferente da língua oficial de serem educados na sua língua. Aqui eu estou falando, por exemplo, tanto do sujeito surdo, que tem que trabalhar com a língua, Libra como língua oficial, quanto comunidades indígenas, comunidades quilombolas, povos ribeirinhos, povos tradicionais, educação do campo, etc., que são populações que têm seus próprios códigos linguísticos, a sua linguagem específica, que são elementos importantes porque constituem a sua cultura e a sua identidade e que precisam ser considerados no processo educacional. No Brasil, menos, com uma menor frequência, mas a gente pode ter também a necessidade dos povos em situação de migração. Então, povos em situação de migração, por exemplo, refugiados de guerra, que vão passar por um processo educacional e que se necessita do reconhecimento da educação bilíngue para esses sujeitos, reconhecendo a sua língua materna como primeira língua e o português como segunda língua. Então, em relação aos estudantes surdos, propõe-se a instrução do uso da língua de sinais no contexto escolar. Pressupõe o uso da língua de sinais para o ensino de todas as disciplinas, no caso do Brasil a Libras, no caso de cada outro país, a sua respectiva língua de sinais. Então a educação bilíngue, ela acaba tendo um status, a língua de sinais para esses indivíduos, ela acaba tendo um status de primeira língua, para os surdos, a qual deve ser adquirida num contexto de comunicação natural, sem a imposição no meio de outros surdos maiores dominantes dessa língua e agentes de construção de linguística, cognitiva e de identidade. O capítulo foca na educação bilíngue pensando na Libras, mas eu insisto, isso também deve ser pensado para povos tradicionais, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, educação do campo, etc. A linguagem, então, a educação bilíngue, então, ela deve ser considerada por funcionários, administradores e principalmente família dos indivíduos que pertencem de mais diversas comunidades de culturas distintas. Ela não deve ser centrada somente no professor e nos alunos que apresentam essas condições de diferenças culturais, mas pensada em toda a estrutura curricular ou toda a estrutura escolar que acolhe indivíduos de outras culturas. Não podemos negar, então, que a família é uma parte fundamental desse processo de educação bilíngue, porque ela é imperiosa na aprendizagem pelos irmãos, pelos pais, pelos membros familiares, que vão acolher esses indivíduos e vão compartilhar com ele o uso da língua, no caso aqui fala-se da Libras, mas da língua da sua cultura, como um elemento de preservação da sua identidade, daquele povo específico, daquela comunidade, daquela cultura específica. Pensando nos surdos, é sabido que 90% dos surdos, mais de 90% dos surdos, tem família ouvinte. Então, para que a criança tenha o sucesso no processo de aquisição da Libras, é necessário que a família também aprenda essa língua, para que assim a criança possa utilizar e se comunicar em casa de maneira natural e fluida. De novo, eu insisto, falo aqui no capítulo da Libras, mas poderia ser qualquer tipo de linguagem de culturas distintas. Os surdos aprendem também sobre a linguagem de sinais de outros países, sobre a organização de surdos, sobre a cultura surda e outros temas de importância. A língua escrita deve ser ensinada como uma língua estrangeira, ou como uma segunda língua, que requer necessariamente o uso de metodologias específicas para a aprendizagem de segunda língua, sem se esquecer que essa aprendizagem ela ocorre a partir da dinâmica da primeira língua, no caso a Libras, ou as linguagens, os dialetos dos povos e culturas distintos. A educação bilíngue, então, é a forma mais legítima de demonstrar condições socioantropológicas, linguísticas, culturais de cada uma dessas comunidades. A escola, então, deve elaborar e aplicar modelos pedagógicos que venham ao encontro dessa realidade, de modo a contemplar as condições de acesso à língua
da língua primeva, no caso aqui o capítulo fala da língua de sinais, mas pode ser um dialeto indígena, uma comunicação de um povo quilombola, etc. A identidade pessoal e social desses indivíduos, de modo a promover a informação significativa no mundo do trabalho e a cultura desses povos. Então, entende-se que o currículo tem um papel determinante nesse processo, principalmente, por exemplo, as escolas de cidades de fronteira, onde você vai ter indivíduos que fazem um trânsito muito fácil entre as fronteiras, né, Brasil com outros países, que utilizam de outras linguagens e podem se pensar perfeitamente bem, né, nessa educação bilíngue. Questões que podem colaborar, então, para uma educação de qualidade. Aqui fala dos surdos, mas eu insisto, pode ser para qualquer cultura que utiliza de uma outra linguagem. O currículo deve contemplar discussões acerca da cultura, da língua e da linguagem, abordar a história da língua e daquela cultura, estudar o conceito de multiculturalismo, interculturalidade, diferença e diversidade, de modo a reconhecer que uma não é melhor do que a outra, mas sim são culturas distintas igualmente importantes. Problematizar o processo ou o conceito de deficiência ou das diferenças, no caso de culturas, né, fronteiras e povos tradicionais, de modo a contemplar estudos acerca da história desses povos e não só desse modelo hegemônico citadino, pós-moderno, de populações brancas, europeias, né, de uma tradução europeia. Nesse momento que ele fala aqui das populações europeias, eu acho bastante peculiar, né, na hora que eu falei, já vem trazendo a questão das linguagens de povos tradicionais, o reconhecimento, por exemplo, nas instituições de ensino superior, dos NEABIs, né, dos núcleos de estudos afro-brasileiros, com um reconhecimento e fortalecimento das culturas de povos tradicionais, de povos africanos que passaram por um processo de diáspora, migração para o Brasil. Esses povos, eles costumam ser negligenciados e sofrer grandes preconceitos, o que difere, por exemplo, de comunidades europeias que migraram para o Brasil, né? Então, por exemplo, as comunidades italianas, de alemãos e por aí vai. Enfim, para a gente caminhar para a nossa finalização de hoje, sabe-se que apenas fazer o uso de uma língua diferenciada não assegura um bom trabalho pedagógico, né, de qualidade. Então, pensar na educação bilíngue é pensar no reconhecimento da cultura da outra língua que está sendo estabelecida e que deve ser reconhecido como língua primeira antes do português, apesar de se estar no Brasil. Então, numa perspectiva da educação inclusiva, o papel do professor na sala de recursos deve complementar os estudos referentes ao conhecimento construído na sala comum, deve ofertar suporte pedagógico aos alunos, facilitando o acesso a todos os conteúdos curriculares, deve aprofundar os estudos relativos à língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita. Então, recomenda-se atividades contempladas em projetos pedagógicos que reconheçam o aluno como um sujeito integral, enfocando nas áreas de conhecimento humano, como linguístico, social, emocional, motor, o imaginário, entre outros. Então, caminhando para a finalização desse nosso capítulo, entramos na discussão da deficiência mental, que é um termo comumente associado à ideia de síndromes ou sintomas orgânicos, que pode ser o caso medido e classificado. São condições das mais diversas ordens, que podem ser endógenas ou exógenas. Então, por exemplo, síndromes, má formação, adoecimento da mãe no período gestacional, que pode promover limitação no processo de desenvolvimento cerebral, o que vai levar a uma dificuldade do processo de aprendizado ou uma limitação cognitiva, né, uma limitação do funcionamento cognitivo. Podem ser condições exógenas, por exemplo, intoxicação, uso de substâncias, condições de pobreza,
má nutrição no período inicial do desenvolvimento, que levam a limitações também da maturação do cérebro e que podem ser caracterizadas em termos de uma dificuldade no processo de aprendizagem, uma lentificação no processo de aprendizagem, uma limitação do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo. Então, o diagnóstico da deficiência mental não se esclarece por uma causa orgânica, nem tampouco pela inteligência ou quantidade das diversas categorias e tipos de condições de deficiência. Tanto as teorias psicológicas desenvolvimentalistas, como as de caráter sociológico e antropológico, têm posições assumidas diante da condição mental das pessoas. Ainda assim, não se consegue fechar um conceito único que dê conta de toda a intricada condição da deficiência mental. Medo e incerteza que são inerentes a trabalhar com o desconhecido, ao inexplicado, acabam criando condições de discriminação para o atendimento de pessoas com condições de deficiência cognitiva. Então, nas escolas e na sociedade em geral, é difícil e se tem muito preconceito ainda no trato com pessoas com deficiência cognitiva. A Organização Mundial de Saúde, assim como a Associação Americana para a Deficiência Mental, postulam um conceito, então pensar num diagnóstico de deficiência mental a partir de um conceito de 3 condições básicas que devem necessariamente estar presentes para a gente fazer a classificação da deficiência mental. Então, o funcionamento ou capacidade intelectual significativamente inferior à média, então a gente está falando lá do conceito de QI, quociente intelectual, que a gente já havia discutido, abaixo de 70. Lembram da nossa aula anterior que tinha lá a distribuição da curva de sino, quando eu falei da excepcionalidade e mostrei um gráfico em formato de sino? Então, o funcionamento cognitivo deve estar significativamente abaixo da média, pelo menos 2 desvios padrões abaixo da média, de modo a implicar nessa condição de desempenho cognitivo limitado. Além disso, ela tem que ter origem durante o período de desenvolvimento, infância até início de adolescência. Então, se a condição surgiu depois, a gente não fala de deficiência intelectual ou de deficiência mental, mas sim de uma condição que foi adquirida. E déficit ou clara alteração nos comportamentos adaptativos. Então, a marca mais significativa da deficiência mental é que o indivíduo com a condição de deficiência mental, ele apresenta comportamentos atípicos e de pouca adaptação ao ambiente. Então, ele não funciona, ele não pensa, ele não raciocina da mesma maneira que os sujeitos ditos normais raciocinam. O mais trágico, então, da deficiência mental é que nós, ditos normais, esperamos que essas pessoas que têm a deficiência mental se comportem como se elas não tivessem. E isso é um problema. É um problema porque a gente tem que lidar com uma condição de diferenciação que é muito significativa e impactante. Então, existem ações destinadas para as pessoas com deficiência mental desde o nascimento até os 14 anos, em termos da legislação prevista no Brasil. Então, essas ações devem contemplar as necessidades apresentadas por esses educandos através de uma proposta pedagógica, metodologias e profissionais com formação adequada para garantir o sucesso dessas crianças, assim como a permanência no ambiente escolar. Então, pensar no acesso, permanência e sucesso no ambiente escolar. Então, é pensar em sala de recursos, é pensar em profissionais capacitados, é reconhecer que mesmo que 2 crianças apresentem a mesma condição, por exemplo, sindrômica, síndrome de Down, de deficiência, que normalmente está associada a uma deficiência cognitiva, um funcionamento cognitivo abaixo da média. A despeito de ser a mesma síndrome, o processo de aprendizagem pode ser diferenciado para essas 2 crianças. Ou seja, a gente tem que criar um trabalho educacional, uma proposta pedagógica muito individualizada, o que foge à lógica da institucionalização de trabalhar com salas de aula com 20, 30, 40 alunos. A proposta educacional ela tem que ser individualizada, ela tem que ser uma proposta gourmet que atenda à necessidade de cada aluno. Então a gente acaba trabalhando com uma estimulação essencial,
onde os serviços devem ser organizados desde as creches, as escolas especiais, às salas de recursos, de modo a promover uma superestimulação, de modo a compensar a limitação. Às vezes é só um processo mais lento, às vezes são dificuldades mais acentuadas na compreensão. Fato é que a partir dos primeiros anos, a criança com déficit cognitivo deve ingressar na pré-escola, assim como posteriormente nas escolas regulares, tanto quanto nas escolas especiais. Então a gente deve promover a socialização na escola regular, tentar ao máximo promover a educação, o desenvolvimento, a aprendizagem na escola regular e, caso necessário, porque essa escola regular ela é uma escola inclusiva, e caso seja necessário, promover a complementação em escolas especiais, algo que hoje tem sido reduzido, diminui-se a frequência, o número de escolas, o número de matrículas das escolas especiais e amplia-se a utilização da sala de recursos, descentraliza-se, de modo a acolher um maior número de alunos, a proposta então dos especialistas trabalhando em salas de recursos, de modo a contemplar cada uma das condições, cada um dos alunos com as suas mais variadas condições de educação especial ou específica. Então, a partir de 7 até aproximadamente os 14 anos, a criança deve necessariamente participar das escolas regulares, tendo acesso às salas de recursos, ou SRM, Sala de Recursos Multifuncionais, ou a classes especiais, mesmo que isso se faça em outras escolas, às vezes a criança mora numa localidade e estuda numa escola pública A, que não dispõe de sala de recursos ou dispõe de uma sala de recursos adaptada para um determinado conjunto de condições. E ela pode fazer um acompanhamento na sala de recursos multifuncionais, na escola B, que dispõe dos recursos para o atendimento das necessidades daquela criança. Então ela vai ter uma complementação educacional no contraturno, em instituições especializadas, de modo a promover o seu processo de aprendizagem. Bom, é isso, pessoal. Caminhamos então para o final dessa aula e para a finalização do nosso curso. Para a próxima aula, nós finalizaremos a disciplina com a discussão sobre legislação e políticas públicas no Brasil que permeiam a lógica da educação inclusiva. Reforço que vocês devem sempre acessar os fóruns, mantenham então, o seu material em dia, para que vocês possam ter um melhor aproveitamento da nossa disciplina. Sucesso, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.